quando é considerado a nossa interação com o astral, isso muitas vezes vai se fazer sentir e perceber por uma perda energética e isso per si mostra uma vigilância para enfrentar o mundo espiritual, tanto emocional quanto mental, e que é muito exigente a nos mostrar uma agremiação de valor que, mesmo considerando o dado trabalho, que existe uma equipe ali junto, que acontece aquela atividade, o valor, ele é uma escala relativa. Se nesse momento eu estou diante da vida lúcida, isso vai me dar a condição de avaliar o trabalho que faço, de perceber aquilo que possa estar deficitário e fazer a aprimoração. E dentro desse prédio existe uma busca de encorajar para que essa atividade ela possa acontecer e para que possamos ir em busca dessa tentativa numa articulação que eu possa me afastar da fantasia, da ilusão, quebrando esse óculos escuro que me mergulha numa imaginação estéril e real, e fazer essa articulação supracitada daquilo que me propõe. E como nós consideramos que estamos num quadro de humanidade e que se eu começo a idolatrar alguém por dar o trabalho que faça, eu vou estar tanto estimulando uma vaidade no outro, quanto um receio e um medo de seguir naquilo que ele faz. Daí que esse elogio e essa postura de enaltecer outrem é aquela casca de banana que eu jogo e induzo o outro a uma queda, num efeito arrastativo. Sendo assim, considerando essa possibilidade, a nossa busca por respeitar a humanidade do outro, a minha, vai ser um esforço para que, nessa compreensão da nossa vulnerabilidade
e dos riscos que nos rondam enquanto por aqui, inclusive nessa perda energética supracitada, nós possamos sair dessas ciladas da ilusão e adentrar domínios de mais lucidez e visão, num ouvido de ouvir, que vai arregimentar recursos para o desiderato. Quando nós consideramos a ação oculta naquilo que realizamos, mesmo que eu esteja de pé moralmente e intentando uma subida e esteja nesse prédio, urge considerarmos que vai ter uma força encoberta que pega algo e torna isso de uma grande proporção para mim, numa armadilha de hipnose obsessiva ou um sonambulismo sob um comando hediondo, em que vai acontecer daquilo metamorfosear o espectro real e se tornar maior diante de mim do que realmente é. E em sendo assim, vou ser convidada de forma compulsória para participar de um conúbio sombrio por essa força mesmo desse suprastado conúbio malévolo que vem sobre mim e que usa uma pequena falha que possa ter tido recente ou distante, mas que é algo que ainda está no meu espectro aural e na gama daquilo que, mesmo vencido, possa, num descuido meu, ter alguma voz, e faz com que, num dado instante, isso assuma essa dimensão gigantesca, colossal. E o Chico, ele se referia a essa situação com frio na barriga, porque sabia que na pauta da perseverança dele, essa situação ela podia piorar, dessa artimanha que pode acontecer e que são movimentos vivos do astral inferior que, de forma indormita, faz uma caça àquilo que obstaculize o seu plano. E em considerando o trabalho com Jesus, que edifica a vida comum e que leva alívio, isso desperta desse mundo de sombra uma ira, um ódio, um ressentimento por aquilo que estejamos realizando, que extravasará em diversos matias da enfermidade de natureza parapsíquica,
mas que assume manobras osmóticas, em que me leva a ir perdendo energia por essa osmose, que é aquele processo em que há um movimento, considerando o sentido específico dessa palavra, de uma água, quando dois recipientes com diferentes quantidades de sal são colocados em contato, em que o sal não passa de um lado para o outro, mas a água movimenta livremente, devido a ser uma membrana semipermeável, ocorre de movimentar esse líquido do meio mais aquático para o menos, ou do meio menos concentrado em sal para o meio mais concentrado para a diluição. Então a água ela vai do lado que tem menos sal para o lado que tem mais sal para diluir. Quando nós trazemos isso para a questão energética, a osmose ela vai dizer de uma energia que sai de mim para um outro local e que com isso vai gerando um enfraquecimento. Da minha perspectiva. Na medida que eu vou perdendo essa energia, porque está havendo uma sugação de um espírito que deseja que eu seja debilitada, ele pega uma dada falha, deslize, torna isso grande e vai acontecendo uma captação desse rancor, desse espírito que eu vou tragando e vai descendo goela abaixo devido a essa incidência imposta, obsessiva, que mesmo que seja um instante em que eu sou tentada, isso assume um caráter de obsessão naquele instante. E se eu respondo com firmeza no propósito inicial de que vou melhorar, que vou continuar o trabalho, que vou seguir propalando a mensagem do Cristo, vou conseguindo fazer um enfrentamento, um emparedamento, para que eu não seja exiguida, desmaiada moralmente por aquela perda energética. E quando Kardec coloca a questão da humildade diante da vida que nós precisamos ter, diz de uma propensão que nós trazemos para essas conexões e os derivativos disso, e de uma ingência na assistência que precisamos receber para a manutenção dessa harmonia energética. Visto que, se eu passo a ter sentimento símile a esse mal que me aspira, e a
me acomodar nisso, vai acontecer de que eu vou estar dando campo para uma perda energética maior. Porque eu perco contato com o espírito bom por ter me acomodado numa situação irregular. E é esse espírito bonoso que me ajuda no equilíbrio. Mínimo imprescindível para que eu possa dar continuidade àquilo que me propus. Por isso que vai dizer do risco de um contra-testemunho que eu der ser uma pedra de escândalo para alguém que pode vir a derrapar devido a isso, visto o alcance que pode acontecer desse uso daquilo que realizamos para tentar realizar miopias morais e hipermetropias da alma em tantos quantos renteiam conosco, que leva a desproporções, a ilusão, a fantasia, e que, se não corrigidos a tempo, descambam na queda. Eu tenho uma experiência com essa questão energética que mostra uma incidência espiritual que tenta realizar esse enfraquecimento, e é curioso, visto que o caminho que percebo que vai nos angariando essa possibilidade de harmonizar é o pensamento elevado, é o serviço nobre. Porque como eu não consigo parar de pensar, e mesmo quando deitamos, esse movimento ele continua, o que está na nossa propalação viável é domar o nosso pensamento, a nossa palavra, e direcionar aquilo que realizamos para o elevado. Que aqui, enquanto num orbe como a Terra, seria ingenuidade acharmos que estamos protegidos do espírito sofredor, da perversidade. O Divaldo, ele saiu recentemente do hospital e ele relatou que teve uma alteração cancerígena e que recebeu uma nova moratória. Ele já havia recebido algumas moratórias e houvera recebido uma nova, recente, e viu do astral, porque o espírito dele desdobrou o procedimento que foi feito no canal da uretra para a remoção do obstáculo que estava interposto ali e precipitado no tumor, e teve uma renovação orgânica importante. Foi para casa, havia pego contato com fungo e vírus, precisou um retorno no hospital e está sob tratamento.
E ele colocava da luta realmente para enfrentar esse orbe espiritual inferior e da dificuldade enorme que é isso. No enfrentamento que ele viveu, debilitado fisicamente, porque aí esse confronto ele se torna ainda mais urdido quando já existe uma alteração até da nossa bioquímica pelo adoecimento físico, que pode promover focos de entranhamento e tornar mais dificultosa a nossa resistência, a insistência sombria. E ele comentara que procurou a todo momento voltar para um pensamento positivo de que ele iria se recuperar, iria retomar a sua lide diária e no subsequente ele houvera sido avisado que ia continuar encarnado. Ele relatou, inclusive, que viu espíritos que já houveram estado aqui entre nós e que desencarnaram antes dele. Porque ele ainda continua, né? Tinha soado o momento para ele desencarnar, mas recebeu essa nova moratória supracitada e continuou conosco fisicamente. Mas aqueles que já haviam desencarnado e passaram ali pela milícia da Mansão do Caminho, vieram ter com ele e demonstraram a felicidade dele poder estar indo para o astral ali, e mostra que existe uma rede de apoio para as situações que vivamos, mas que no momento do testemunho nós seremos deixados a sós para as aferições inadiáveis do teste de resistência, de força. E em sendo assim, ao pedirmos para Jesus o que Ele deseja que façamos, ao abrir o olho de manhã e pedir para que Ele nos mostre caminhos e que possa usar do nosso óbolo para ampliar o atendimento a outrem. Por ser o consolo algo que é atributo do Cristo mesmo, que se doa a nós e que nos usa nesse serviço pela nossa necessidade de ocupar o nosso tempo com algo digno. E por ser a única ruela que temos para a dissolução dos nossos débitos, nosso karma negativo. Em sendo assim, conforme vai ser relatado por Emmanuel em Encontro Marcado, no capítulo 3, nós precisamos nutrir tanto a ordem quanto a disciplina, alta abordagem honesta, assumindo a rédea do autocomando, da autodireção e com a minha consciência, a minha vontade, abraçar o encargo de calafetar com a bênção, a luz do trabalho, da prece, da oração,
toda e qualquer brecha da minha alma, de modo que seja vedada a invasão sombria no barco do nosso interesse e da nossa nau espiritual. E isso vai nos preservar, nos proteger de cair no mergulho do caos, da insanidade, tanto quanto vai levar esse auxílio sinergizado a tantos quantos retenham conosco nesse viajouro de elevação e de evolução, que é ininterrupto, por estarmos numa trajetória que ainda é longa até a angelitude para nós, que estamos no meio do caminho e considerando aquilo que já vivêramos até aqui, desde aquele átomo primacial até esse instante, há uma jornada longa, intensa que aguarda por nós, mas que podemos tornar menos penosa e mais proveitosa, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que o trabalho per si é um meio para chegar no fim e não uma punição, um castigo. Conforme relatado no tópico 26 do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na medida que eu, como aluna dessa escola da vida, encarnada aqui nesse orbe, abrevio o caminho e adianto, eu vou encontrar menos espinho, menos mina. Agora, se a preguiça, a negligência, a amnésia imperar, eu serei constrangida a repetir certas classes e experiências. Não seria esse trabalho dessa classe supracitada que constituiria a punição, o castigo, mas a compulsão, a obrigação de recomeçar esse mesmo serviço. Daí que existem gradações que na pauta da desincumbência feliz que realizo nesse degrau, passo para o próximo, mas na mesma pauta de uma negligência, de uma invigilância, vou ser compelida a continuar naquele degrau e refazer aquele imóvel, naturalmente numa condição mais penosa, porque já estou sob regime de repetição. E se considerarmos nós aqui nesse orbe, aqueles que na primeira hora cristã foram após o Cristo e deram suas vidas, naturalmente que hoje não precisariam mais retornar, que já foram alçados a orbes superiores. Muitos retornam para a Terra em regime de missão, mesmo considerando que o superior, ele ampara o inferior, e aceitam reencarnar mesmo nesse regime de doação para impulsionarmos em diversa área e deixar um testemunho para nós, crístico. Vai acontecer de, caso eu persista
mesmo com o desenvolvimento do meu senso moral, que pode me encontrar muito inteligente, mas inferior em moralidade, que é o que importa. E quanto mais eu angario conhecimento, estudo, maior aumenta a minha responsabilidade, o meu livre-arbítrio, enquanto que a moralidade, ela não é afetada pelo desenvolvimento do raciocínio. Por isso, preciso correr atrás desse senso moral, dessa visão. Mas poderei ser obrigada e constrangida a percorrer de novo uma trajetória corpórea cheia de angústia, de tensão, quando já poderia ter chegado ao fim desse processo, quando se configurará para mim um castigo pela necessidade que eu vou ter de prolongar a minha estada e a minha permanência num orbe infeliz inferior. Mas se pelo contrário eu busco trabalhar o meu progresso, o meu burilamento moral, que é a parte que nos toca, não só eu vou abreviar essa duração, essa imposição de uma encarnação orgânica, como também transponho num só golpe degraus intermediários e alço o mundo superior numa manobra só. E vai acontecer enquanto aqui nós que já estivemos na Terra e que contribuímos para tornar ela como ela é, voltamos, inclusive, para reencontros. Daí, os espíritos como nós mesmos inferiores que tergiversamos e ficamos no meio do caminho devido à nossa inércia, covardia, voltamos para esse orbe mesmo, e pode acontecer às vezes de ir para um outro ainda mais primitivo que esse, na questão do degredo, que pode se repetir e o espírito ainda descer mais para um outro orbe ainda inferior a esse, mais inferior que esse para o qual ele foi. E nesse espectro vai acontecer de o comumente ser voltar para o orbe em que já estava para reparações em reencontros com aquele que também esteve aqui nesse orbe e no qual houve uma hecatombe e que ambos precisamos de nos rever para refazer. Em sendo assim, o mundo que está nesse cadinho ciclópico de conflito e reencontros dolorosos, numa ebulição para purificação, depuração do valor de cada um de nós, que é uma necessidade para esse processo ao qual viemos,
vai acontecer como num deserto, que de oásis em oásis viabiliza uma longa caminhada, o copo de água que venhamos a oferecer e a corda de pão vai tornando viável fazer essa travessia. Onde cuidamos para que o inócuo em vigilância não tenha espaço, porque comprometeria o nosso esforço. E, consoante o Cristo nos falara, seguimos na renúncia ao mal e no serviço infatigável no bem.